Olá pessoal, então a receita que eu vou ensinar para vocês hoje é uma torta de limão com chantilly e massa amanteigada. Então aqui eu já tenho 40 ml de água, vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, juntamente com 2 colheres de sopa de açúcar. Nessa torta eu utilizei o açúcar confeiteiro, mas pode ser o açúcar refinado também. Uma gema e 100 gramas de manteiga. É necessário ser manteiga e não margarina, porque a manteiga dá uma estrutura melhor para nossa torta. Além disso, ela traz aquele toque de maciez na nossa torta. Eu já testei fazer com margarina e não dá certo, fica uma massa muito dura. Então, após isso, eu acelerei o vídeo para vocês. A gente vai começar a mexer, então pode mexer bastante, inicialmente com a colher, mas depois a gente não consegue mais mexer com a colher, então tem que mexer com as mãos. Mas para dar uma misturada, uma incorporada, farinha, manteiga, a gente começa mexendo com a colher. Então pode mexer, que daí a nossa massa vai chegar no ponto desejado. O ponto dela é um ponto que não gruda na mão, tá? E aí você consegue, como eu tô mostrando aí no vídeo, ir unindo uma parte na outra. E é isso que nós vamos fazer na nossa forma. Ela é uma massa, não é uma massa totalmente sequinha, ela é uma massa um pouco oleosa devido à quantidade de manteiga, mas depois de assada, essa massa fica uma massa bem sequinha e bem macia. Então a forma que eu vou utilizar é uma forma que tem 25 centímetros de diâmetro com o fundo removível. Então, para colocar na forma não tem muito segredo, é só a gente pegando pedaços de massa e abrindo. Se você quiser abrir antes com um rolo, facilita o processo também. E a gente vai abrindo, colocando os pedaços de massa, unindo uma na outra. É importante apertar bastante com os dedos e unir todos esses pedaços, para que depois de assar esses pedaços continuem unidos e eles não se separem. Então a gente vai fazendo assim, por toda a nossa forma. E fazendo o mesmo processo nas laterais. Então, depois disso, com o auxílio de um garfo, a gente vai fazendo vários furinhos pela nossa base da nossa torta. Não é necessário fazer furinhos nas laterais. Isso serve para que quando essa torta for assar, ela não suba para cima. Ou seja, ela vai permanecer no fundo para a gente conseguir rechear certinho. Então agora, partindo para o recheio, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, e um saquinho de suco em pó de limão. Ou se você preferir fazer de outros sabores, pode ser de morango, de uva, de maracujá. Eu recomendo o suco da Midi, porque ele tem um gosto um pouco mais forte do limão e fica uma delícia. E depois disso é só mexer bastante e vai tomando uma consistência já de mousse deliciosa. Depois de mexer bem nosso recheio, eu gosto de levar ele um pouquinho na geladeira para ele ficar um pouquinho mais consistente para na hora de rechear a torta, enquanto a torta está no forno. Bom pessoal, agora eu já tirei a minha torta do forno, já desenformei ela, e por isso é importante uma forma de fundo removível. Porque se não fizer no fundo removível, o risco dessa torta quebrar é muito grande. Então aí tira o fundo
e não tem segredo. A gente vai colocar todo aquele recheio na nossa torta, espalhar bem. O chantilly é totalmente opcional. Fica bonito para dar uma cremosidade a mais para a torta e uma altura também. Então eu fui fazendo algumas rosas com o bico 1M da Wilton. Mas a parte da decoração e a parte do chantilly é totalmente opcional. Você pode fazer o dobro de recheio para que fique uma torta um pouco mais alta de recheio e finalizar com as raspas do limão. Ou você pode fazer assim como eu, fazendo alguns desenhos, algumas rosas somente com o chantilly e depois terminando com as raspas de limão. E é assim que fica a nossa deliciosa torta. Ela é uma torta barata, deliciosa, prática e bem fácil. Até mais!